Esta comissão, ela tem como espinha dorsal a pluralidade. E essa pluralidade é manifestada pela diversidade dos parlamentares que aqui estão, pelo comportamento desses parlamentares, pelo posicionamento político diverso, e que bom que é assim. O que é diferente das universidades públicas federais, que têm hegemonia de pensamento, que têm hoje, de forma majoritária, posicionamentos de uma esquerda marxista-leninista. E por isso mesmo, essa base tem um problema de origem, um vício de origem. Porque ela foi elaborada, o primeiro documento e o segundo documento, por técnicos advindos das universidades, que praticam, na sua maioria, o que eu chamo de doutrinação, que, aliás, está expresso nos cartazes. A doutrinação é quando o professor, ou pseudo-professor, extrapola o seu direito de cátedra e impõe aos alunos, que são aqueles mais fragilizados, o seu ponto de vista de maneira coercitiva, inclusive prejudicando a educação em última instância. O artigo 206 da Constituição fala de pluralidade. Não é o que nós vimos no primeiro documento e no segundo documento. O primeiro documento foi um Frankenstein pedagógico. Um Frankenstein pedagógico. Chegou-se a pachorra de se abrir mão da gramática no ensino de português. Gramática no ensino de português é como se você pegasse o corpo humano e abrisse mão da espinha dorsal que sustenta os membros. Sobre a alegação doutrinária burra de que a língua portuguesa falada de maneira escorreita, ela pode ser uma forma de dominação das elites sobre o povo. É para rir, realmente. No primeiro documento se abriu mão na geografia da paisagem, do relevo, e se criou mais 2 disciplinas, como se o ensino médio não tivesse 14 disciplinas e mais 5 obrigatórias e mais 5 ou 6 transversais, no ensino médio, que é claramente um vácuo na nossa educação. E eu gostaria que vocês colaborassem para que a gente pudesse desenvolver os trabalhos do seminário. Com a palavra, o deputado Rogério Marinho. Obrigado a vocês pela manifestação. Já estão se manifestando e é bom que o façam, porque ao contrário deles eu sou a favor do debate. O artigo 58, no parágrafo 2º, estou à disposição de qualquer convite em qualquer universidade, viu, para debater o assunto. O artigo 58, parágrafo 2º, na Constituição Federal, fala: cabe ao Congresso Nacional, por meio de suas comissões permanentes e temporárias, discutir e votar projetos, realizar audiências públicas com entidades de sociedade civil, enfim, fazer a discussão dos temas e projetos que interessam a nação. Este é o foro adequado para essas discussões. No projeto do BNCC, se ressalta de maneira muito clara que são os movimentos sociais que têm importante papel na definição das diretrizes da aprendizagem e desenvolvimento que fundamenta a elaboração do BNCC. Ora, movimentos sociais quais? Os movimentos pelegos, que foram até há pouco tempo apaniguados pelo governo federal, que são repositários de recursos públicos, que não representam a maioria da população brasileira. Movimentos pelegos, sim, porque recebem recursos do governo federal, transformaram-se em puxadinhos do governo federal. E são detentores de uma lógica marxista-leninista que já deve ter sido varrido pelo lixo da história. Ilegal, incondicional e imoral. Ilegal, incondicional e imoral. Porque quer impingir a sociedade brasileira uma hegemonia de pensamento que não representa a sociedade. Não representa a sociedade. Um conteúdo que pedagogicamente é sofrível, maneta, vesgo, zarolho, descabido. Aqui sim é o local em que a base deverá ser discutida. E tem um projeto nesse sentido. Discutido e consequentemente, aprovado. Porque eu não sou contra a base. Para que esse assodamento? Em vários países do mundo em que a base foi implantada, o processo de discussão se arrastou até por 10 anos, 8 anos.
Então nós temos hoje aqui um processo em que a qualidade da educação brasileira, atestado por vários indicadores de qualidade da educação que considero idôneos, de mais de 20 anos, mostram que a educação brasileira é um fracasso em termos de qualidade. É um fracasso. E eu espero que o corporativismo sindical, que aqui não representa a população brasileira, mas que faz um pacto da mediocridade, que não permite, por exemplo, a avaliação de professores, que é contra o mérito, que é contra que as escolas possam ter resultados efetivos na sala de aula, e que condenam gerações e gerações de brasileiros a serem subcidadãos, porque quem é o jovem ou quem é o aluno, que pode saber pensar se não consegue decodificar um texto de 10 linhas? E essa culpa é coletiva. A culpa é coletiva, porque nós somos normalmente omissos em relação a esse processo, porque a educação mata aos poucos, mata a cidadania, mata os sonhos, mata a esperança das pessoas, enquanto que a saúde e a segurança pública matam de maneira abrupta, por isso que dá mais ibope. Se esse país fosse diferente, os indicadores de educação seriam motivo de passeata nas ruas, e não de movimentos corporativos e sindicais que só pensam majoritariamente nos seus próprios interesses. O interesse da sociedade não está representado por vocês. O interesse da sociedade está representado pelas mães de família que vêem os seus filhos submetidos à educação de péssima qualidade. Essa que é a verdade. E vocês não vão me calar. Eu estou à disposição de qualquer universidade ou sindicato que queira discutir, sem palavra de ordem, sem atitudes fascistas de querer calar as pessoas, porque fascistas são vocês. Esse é o fascismo. Racistas não passarão. As viúvas dos recursos públicos que eram colocados para os movimentos pelegos certamente vão chorar muito. Mas nós, o povo brasileiro, vamos virar essa página negra da nossa história e vamos fazer a nossa parte aqui. As palavras de ordem não vão me calar, porque elas emburrecem. São repetidas como mantra, e essa é a posição de Joseph Goebbels, que passou para vocês como é que se faz a propaganda nazista, de repetir até a exaustão um mantra, para dizer e para colocar na cabeça dos brasileiros uma mentira. Movimento corporativista atrasado. Eu vou defender até o final que a base seja aqui na Câmara Federal, que nós somos o legítimo representante do povo brasileiro. Muito obrigado e agradeço as manifestações. Em qualquer convite, em qualquer universidade, viu? Para debater o assunto. O artigo 58, parágrafo 2º, na Constituição Federal, fala: cabe ao Congresso Nacional, por meio de suas comissões permanentes e temporárias, discutir e votar projetos, realizar audiências públicas com entidades de sociedade civil, enfim, fazer a discussão dos temas e projetos que interessam à nação. Este é o foro adequado para essas discussões. No projeto do BNCC, se ressalta de maneira muito clara que são os movimentos sociais que têm importante papel na definição das diretrizes da aprendizagem e desenvolvimento que fundamenta a elaboração do BNCC. Ora, movimentos sociais quais? Os movimentos pelegos, que foram até há pouco tempo apaniguados pelo governo federal, que são repositários de recursos públicos, que não representam a maioria da população brasileira. Movimentos pelegos, sim, que recebem recursos do governo federal, transformaram-se em puxadinhos do governo federal e são detentores de uma lógica marxista-leninista que já deve ter sido varrido pelo lixo da história. Ilegal, incondicional e imoral. Ilegal, incondicional e imoral.
porque quer impingir à sociedade brasileira uma hegemonia de pensamento que não representa a sociedade. Não representa a sociedade. Um conteúdo que pedagogicamente é sofrível, maneta, vesgo, zarolho, descabido. Aqui sim é o local em que a base deverá ser discutida. E tem um projeto nesse sentido. Discutido e consequentemente, aprovado. Porque eu não sou contra a base. Para que esse assodamento? Em vários países do mundo em que a base foi implantada, o processo de discussão se arrastou até por 10 anos, 8 anos. Então nós temos hoje aqui um processo em que a qualidade da educação brasileira, atestado por vários indicadores de qualidade da educação, que considero idôneos, de mais de 20 anos, mostram que a educação brasileira é um fracasso em termos de qualidade. É um fracasso. E eu espero que o corporativismo sindical, que aqui não representa a população brasileira, mas que faz um pacto da mediocridade, que não permite um documento. O primeiro documento foi um Frankenstein pedagógico. Chegou-se a pachorra de se abrir mão da gramática no ensino de português. Gramática no ensino de português é como se você pegasse o corpo humano e abrisse mão da espinha dorsal que sustenta os membros. Sobre a alegação doutrinária burra de que a língua portuguesa falada de maneira escorreita, ela pode ser uma forma de dominação das elites sobre o povo. É para rir realmente. No primeiro documento se abriu mão na geografia da paisagem, do relevo, e se criou mais 2 disciplinas, como se o ensino médio não tivesse 14 disciplinas e mais 5 obrigatórias e mais 5 ou 6 transversais, no ensino médio, que é claramente um vácuo na nossa educação. E eu gostaria que vocês colaborassem para que a gente pudesse desenvolver os trabalhos do seminário. Com a palavra, o deputado Rogério Marinho. Obrigado a vocês pela manifestação. Já estão se manifestando e é bom que o façam, porque ao contrário deles eu sou a favor do debate. O artigo 58, no parágrafo 2º, que toda a disposição de, por exemplo, a avaliação de professores, que é contra o mérito, que é contra que as escolas possam ter resultados efetivos na sala de aula, e que condenam gerações e gerações de brasileiros a serem subcidadãos, porque quem é o jovem ou quem é o aluno, que pode saber pensar se não consegue decodificar um texto de 10 linhas? E essa culpa é coletiva. A culpa é coletiva, porque nós somos normalmente omissos em relação a esse processo, porque a educação mata aos poucos, mata a cidadania, mata os sonhos, mata a esperança das pessoas, enquanto que a saúde e a segurança pública matam de maneira abrupta, por isso que dá mais ibope. Se esse país fosse diferente, os indicadores de educação seriam motivo de passeata nas ruas, e não de movimentos corporativos e sindicais que só pensam majoritariamente nos seus próprios interesses. O interesse da sociedade não está representado por vocês. O interesse da sociedade está representado pelas mães de família que vêem os seus filhos submetidos à educação de péssima qualidade. Essa que é a verdade. E vocês não vão me calar. Esta comissão, ela tem como espinha dorsal a pluralidade. E essa pluralidade é manifestada pela diversidade dos parlamentares que aqui estão, pelo comportamento desses parlamentares, pelo posicionamento político diverso, e que bom que é assim. O que é diferente das universidades públicas federais, que têm hegemonia de pensamento, que têm hoje, de forma majoritária, posicionamentos de uma esquerda marxista-leninista. E por isso mesmo essa base tem um problema de origem, um vício de origem, porque ela foi elaborada, o primeiro documento e o segundo documento, por técnicos advindos das universidades, que praticam, na sua maioria, o que eu chamo de doutrinação, que aliás está expresso nos cartazes. A doutrinação é quando o professor
ou pseudo-professor extrapola o seu direito de cátedra e impõe aos alunos, que são aqueles mais fragilizados, o seu ponto de vista de maneira coercitiva, inclusive prejudicando a educação em última instância. O artigo 206 da Constituição fala de pluralidade. Não é o que nós vimos no primeiro documento e no segundo.